A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os meus amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robivânia Cristiane e agradecemos por mais esta oportunidade tão gloriosa na presença do nosso Deus. Eu quero compartilhar com a igreja a palavra do Senhor no livro de Jó 42, onde a palavra nos diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó humilha-se perante a presença do Senhor. Ao contemplar a sua glória, ao reconhecer a grandeza de Deus. Quando nós começamos a ter uma intimidade com Deus e começamos a contemplar a glória do Senhor, nós somos transformados. Muitas vezes, diante da situação que enfrentamos no dia a dia, são lutas, muitas vezes o desemprego, muitas vezes a falta do alimento, das vestes, são processos de humilhação, de enfermidades, são situações tão terríveis que muitos estão vivendo, a qual Jó também enfrentou. Momentos que Jó com certeza não compreendia, ou porque estava passando por tudo aquilo. Mas ele sabia que existia um Deus. Ele orava a esse Deus, ele clamava a esse Deus. Na nossa vida não é diferente, amados. Quantas vezes nessas situações estamos vivendo? Conhecemos Deus, oramos ao Senhor, mas também muitas vezes murmuramos, questionamos, indagamos aonde o Senhor está. O Senhor é Deus, o Senhor é tão maravilhoso, dono do ouro e da prata, Deus que tudo pode fazer, o porquê o Senhor não muda a minha história? Porque o Senhor não muda a minha vida, porque o Senhor não me cura, ou porque o Senhor permite este processo de enfermidade, entre tantas outras coisas que eu tenho enfrentado. Quantas vezes nós murmuramos, quantas vezes nós questionamos, quantas vezes nós, aleluia, nos colocamos diante de Deus a indagar e dizer o porquê, o porquê. E de repente, Deus ele se revela a nós da mesma forma que Deus se revelou a Jó no capítulo 38. É claro que com cada um de nós Deus vai agir de uma forma diferente, mas sempre existe um momento de Deus se revelar de uma forma tremenda, para que eu e você sejam surpreendidos e veja que o agir de Deus em nossas vidas acontece, que a grandeza do nosso Deus não tem limite. E Ele pode fazer tudo. Ele pode ordenar e repreender a morte. Ele pode ordenar e repreender a enfermidade. Ele pode ordenar e abrir portas. Ele pode suprir nossa necessidade. Ele é o Deus da providência. Ele pode, aleluia, escrever uma nova história na minha vida e na tua vida, assim como Deus fez com Jó. Jó era um homem fiel. Um homem que via os seus filhos de forma errada, mas apresentava os seus filhos diante de Deus em suas orações. Enquanto Jó estava sobre a terra, dia após dia, para cumprir o seu propósito, o diabo o observava, assim como é na minha e na tua vida. Enquanto nós estamos nos posicionando para fazer a vontade do Senhor, aleluia, o inimigo, ele nos observa para tentar nos destruir,
para tentar nos desmotivar, para tentar tirar a nossa comunhão com Deus. Ele queria isso. Ele queria que Jó se afastasse de Deus. Mas Deus conhecia Jó. Deus conhecia os pensamentos de Jó, o coração. Deus sabia das fragilidades e o que Jó faria no seu processo de provação. Jó conhecia a Deus, de ouvir falar. Eu quero que você entenda que muitas vezes é assim na minha e na tua vida. Nós conhecemos Deus, muitas vezes só de ouvir falar. Mas Deus, ele nos conhece, aleluia, de todas as formas. A grandeza de Deus é maravilhosa, porque ele nos conhece. Ainda que eu e você não o conheça, ele já nos conhece. Porque quando Jó estava no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia. Quando eu e você estávamos no ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Mas Jó precisava de uma experiência. Jó precisava passar por um processo do qual ele não imaginaria. Meu Deus. Para que ele pudesse conhecer Deus não só por ouvir falar, mas contemplar a glória e saber que os seus olhos contemplaria o Senhor e iria continuar louvando porque a grandeza de Deus é real. Quantas vezes nós somos açoitados? Quantas vezes Deus permite situações de nossa vida para nós, aleluia, entendermos que Ele é Deus. Eu sei que você que ouve este áudio agora tem experiência já com Deus. E se você ainda não teve, terá, porque é necessário conhecermos Deus não só de ouvir falar, mas ter intimidade, saber reconhecer a sua grandeza, humilhar-se perante Ele e entender que nós, sem o Senhor, nada somos em nossa vida. Eu já passei por experiências na minha vida. E passei por experiências junto com a minha família. Quando ficamos dentro de uma casa, reféns, por mais de horas, aonde ali nós não sabíamos o que poderia acontecer. Os meus filhos pequenos, estava ali meu esposo, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu pai recém-operado. Diante daquele momento de aflição. Nós não tínhamos feito nada para que aquilo dali pudesse estar acontecendo dentro daquela casa. Mas Deus já havia usado um profeta 2 dias antes para falar comigo, a dizer: filha, vou lhe mostrar que sou eu Deus na tua vida. Recebi a mensagem, mas não consegui entender. Porque muitas vezes nós vivemos assim, amados, diante de Deus, mas o conhecemos só de ouvir falar. Louvamos, pregamos, falamos em mistério, vamos para o culto, mas ainda não tivemos um encontro real com o Senhor. A cada processo em nossas vidas nos aproximamos de Deus, mas devemos tomar cuidado porque nesses processos que nos aproximam de Deus, sempre o inimigo está ali nos observando para colocar o seu dedo ali, com investidas para nos afastar de Deus. Precisamos estar atentos. Eu me recordo que num determinado momento, a aflição no meu
na minha alma era tão grande. E por dentro eu comecei a clamar ao Senhor e dizer: Deus, nos tira daqui. O que vai acontecer conosco? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, via os meus filhos, via ali a minha família e comecei a clamar ao Senhor. E Deus me mostrou ao redor de cada um de nós labaredas de fogo. E naquele momento eu me lembrei de Daniel na cova dos leões, aonde o Senhor o livrou, onde o Senhor o guardou. E pela misericórdia do Senhor, nada nos aconteceu. Após aquela visão que o Senhor me concedeu, passou um período que eu não sei dizer quanto tempo, mas logo aqueles homens que ali estavam começaram a sair e se dissipar. E então podemos respirar, aliviados porque estávamos todos bem. Nenhum mal tinha nos acontecido. Os bens materiais levaram, mas estavam todos vivos. Nenhum foram ferido. O nervoso era tão grande, a minha alma gritava, eu queria gritar, eu queria... Ali, eu não sei nem a forma correta de dizer, mas a minha alma estava angustiada. Mas quando aquele processo passou, eu comecei a agradecer a Deus e dizer: Deus, visita cada um deles e trabalhe em suas vidas para que sejam libertos. Eu não amaldiçoei. Eu pedi para que Deus, através daquele agir que aconteceu, pudesse trabalhar em suas vidas. E espero em Deus que assim tenha acontecido. O agir de Deus na nossa vida é tão maravilhoso como Jó se expressa. Coisas maravilhosíssimas são as obras que Deus tem feito em nossas vidas, amados. Quantos milagres o Senhor já nos concedeu? Livramentos. Livramentos estes que muitas vezes nós vemos e outros que nós nem sabemos. Mas em tudo a potente mão de Deus está ali, nos guardando, nos livrando. E nós temos que assim declarar como Jó: bem sei eu, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó, ele reconhece que a vontade de Deus é que vai prevalecer. Jó, ele reconhece que não é a vontade dele, não é a minha, não é a tua, mas é a vontade do Senhor. É o que Deus quer que vai acontecer. E por muitas vezes Deus permite provações sim em nossa vida. E não é porque estamos em pecado. É para que diante das provações o poder de Deus se revele e vidas venham ser, aleluia, tocadas pelo meu testemunho, pelo teu testemunho. Olha o que aconteceu com Jó há tantos e tantos anos atrás. Podemos dizer milhares de anos atrás. E a vida dele ainda é um testemunho para mim e para você. Agora pare e reflita que a tua história de hoje, o que você está vivendo hoje, não é por acaso. É um processo que para você está sendo dolorido, mas fica firme nos pés do Senhor e compreenda que é necessário humilhar-se perante Ele e reconhecer a grandeza dEle e entender que Ele está agindo, que você não está só e que no momento certo Ele vai mudar a tua história, assim como Deus mudou a história de Jó. Deus permitiu o processo, mas Deus também honrou. Deus permite o processo na minha e na tua vida, mas Deus também vai nos honrar.
E assim como pessoas são impactadas até os dias de hoje com a história de Jó, pessoas também serão impactadas pelo nosso testemunho, que não morrerá. Mas o nosso testemunho será como uma carta escrita e será lida, amados, por muitas e muitas gerações. Você crê? Porque eu creio. Quantas vezes eu estou desanimada e muitas vezes triste, mas eu sento, começo a meditar e logo vou gravar os áudios e eu falo: Deus, só o Senhor sabe. E o Senhor ministra ao meu coração: filha, o que faz hoje ficará para muitos e muitos verem quando tu não estiveres mais aqui. E todas as vezes que eu ouço o Pai falar comigo desta maneira, alegra o meu coração e me dá força para continuar na caminhada. Não porque fazemos para ser aplaudido, porque a glória e a honra pertencem a Ele. Jó entende essa grandeza e eu e você precisamos entender o que somos, aleluia. Somos apenas seres humanos, pequenos, frágeis, imperfeitos, mas Deus é soberano. Deus pode tudo. Deus pode, aleluia, ouvir as nossas orações. Deus, ele nos ensina, ele nos exorta. E muitas vezes ele vai dizer que é necessário eu e você descermos com a nossa face no pó e nos humilharmos diante dele para receber dele a vitória. Eu não sei o que você precisa, mas continue clamando, continue insistindo, batendo na porta, porque a porta se abrirá e não se esqueça que a palavra diz que o Senhor, ele é a porta. Eu sou a porta. Quem bate, a porta se abrirá e terá pastagem, terá palavra, renovo, alegria, cura, libertação. Terá correção também, porque o filho precisa ser corrigido. Ser cristão não é uma vida light só de festa e banquetes, não. Tem momentos de prova também. Tem momentos que o pai corrige também. Ou você acha que no momento que Jó começa a contemplar, no momento que Jó está ali no seu deserto, Deus também não corrigiu. Deus também não mudou o vaso. Deus também ali mostrou para ele: olha, existem coisas que na tua vida precisa ser mudada. Eu sei que tu é reto, tu é sincero e me teme, mas ainda precisa ser moldado nesta área. Assim é na nossa vida, igreja. Há áreas na nossa vida, há situações na nossa vida que nós precisamos ser moldados, sermos libertos e transformados, para que a grandeza de Deus se revele. Olha, entenda hoje que a tua história será mudada, a nossa história será mudada. Jó se levantou e adorou ao Senhor. E dentro da história de Jó ainda há pessoas que o acusam. E dentro da nossa história, muitas vezes há dedos que nos apontam e nos acusam, porque não sabe o processo que estamos enfrentando. Só quem conhece o deserto é quem está nele. Só quem sabe das dores e da prova é quem está vivendo ela. É muito fácil falar, é muito fácil apontar o dedo, é muito fácil julgar, mas a dor quem sente é só quem está ali, em meio ao processo. Ninguém podia sentir a dor de Jó. As chagas da enfermidade estavam sobre ele. Poderiam olhar para ele, julgarem, até ficarem tristes por aquela situação. Mas a dor, quem estava sentindo era ele. A dor da angústia de perder os seus filhos amados. A dor do processo.
Mas Jó, ele adora. E enquanto ele adora, há um mover de Deus. Enquanto nós adoramos, há um mover de Deus. Enquanto tu adora nessa terra, Deus trabalha ao teu favor lá do céu e ordena aos anjos, ao teu e ao meu respeito, para nos guardar, para nos livrar. Deus, ele decreta a vitória, Deus muda a história, Deus, ele te honra e ele me honra, para mostrar que ele é Deus. Que as suas promessas não serão frustradas sobre as nossas vidas. Que o que ele prometeu vai se cumprir, mas nós precisamos ficar na posição. E a posição é como adorador. Não existe outro jeito de se aproximar de Deus se não for adorando. Se não for rendendo graças, adoração, salmos, cânticos, orações ao Senhor. Reconhecendo, aleluia, a sua grandeza e dizendo: eis-me aqui. Eu sei que eu nada sou. Muitas vezes eu não entendo, Deus, o teu trabalhar. Muitas vezes eu murmuro, muitas vezes eu choro, muitas vezes eu fico angustiado, angustiada, porque eu não entendo o teu agir. Muitas vezes eu fico triste porque eu não entendo o teu silêncio e me sinto só. E penso que o Senhor me abandonou. Mas então, quando o Senhor se revela, eu começo a entender que tudo podes. Que nada na minha vida está perdido, que nenhum dos projetos foram anulados. É que o Senhor está agindo no silêncio para confundir os inimigos, é que o Senhor está trabalhando de forma linda para que a minha alma se alegre no Senhor. E quando eu receba a minha vitória, eu não me engrandeça, mas eu continue na posição de servo, reconhecendo que nada tinha e o Senhor me deu. Reconhecendo que estava enfermo e o Senhor me curou. Reconhecendo que eu era um pobre, que estava no charco de lodo, no pecado, falhos. E quando eu digo pobre, eu não estou dizendo da pobreza financeira, eu estou dizendo muitas vezes pobre por causa das angústias, do pecado, das incertezas e de tantas coisas. Mas o Senhor firmou os meus passos, o Senhor me limpou, o Senhor me purificou, o Senhor me enriqueceu. E eu não digo só de riqueza financeira, mas de alegria, de paz, da tua presença. Aleluia, Senhor, dos dons. O Senhor mudou a minha história. Eu e você não sabemos de que forma real Deus impactou a vida de Jó. Porque aqui só lemos o que foi escrito, mas eu quero que você saiba que Deus irá também te impactar. Deus irá te surpreender. E você escreverá como uma carta esse momento. E a tua geração irá ler essa carta. Escute hoje. Aleluia. O que o Senhor está dizendo para você. É dia 21 de setembro de 2023. E o Espírito Santo do Senhor fala conosco que Deus irá nos surpreender de forma tal que este milagre, esta bênção, essa provisão que nós iremos receber, escreveremos nela no papel como uma carta e a nossa geração irá ler, irá, aleluia, saber que existe um Deus que muda a história.
Existe um Deus que ressuscita o morto, sonhos, projetos, casamentos, situações. Este é o Deus que tu serve. A partir de agora não o conheça apenas de ouvir, mas que os teus olhos vejam a glória do Senhor. Que os nossos olhos vejam a glória do Senhor. Para que muitos através de nós saibam que Deus é Deus e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Pai, nós te agradecemos por esta palavra tão gloriosa que alegrou a nossa alma. Que a tua bênção, Pai, aleluia, chegue sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, sobre a minha casa e a minha família. Aonde o Senhor repreenda a morte, as assolações, maldições hereditárias, obras de feitiço, de encantamento. Que o Senhor repreenda, meu Pai, o devorador, o migrador e o destruidor. Que o Senhor possa repreender discussões, enfermidades, aleluia, o adultério, a fornicação, a lasciva, a glutonaria, entre tantas outras coisas. Que todo mal seja repreendido e que sobre a nossa vida e a nossa família, Senhor, seja escrita uma nova história. Porque hoje, Senhor, tomamos posse dessa vitória crendo que o Deus que nós servimos é maravilhoso e que os teus pensamentos não podem ser impedidos, que o agir do Senhor na nossa vida não pode ser impedido, porque assim como diz a tua palavra, operando o Senhor, ninguém jamais impedirá. Opera em nossas vidas milagres, Senhor. Restaura-nos, ressuscita, Senhor, a nossa história. Tira, Senhor, os impedimentos, nos ajuda, aleluia, a romper os obstáculos, confiando no Senhor. E assim te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, hoje e sempre, e fiquem todos na paz.